Hoje vamos falar com quem entende de redação. Para orgulho das professoras Cláudia Klaus e Silvia Fontoura, vários estudantes do Colégio Espírito Santo tiveram notas altas na redação do Enem 2020. Então começamos este Acontece no CES apresentando 7 alunos que têm muito o que contar quando o assunto é escrever bem. Oi pessoal, meu nome é Júlia Moraes e eu alcancei o resultado de 860 na redação do Enem. Agora é esperar o SISU e torcer para ter uma vaga para engenharia civil, né? O ramo que eu quero muito é tecnologia e inovação social. Meu nome é Nicolas, fui da 301 agora do ano de 2020, o ano diferente, o ano novo para a gente trabalhar, e tirei 940 na redação do Enem e 727 de média aritmética. Daí isso para a URGS pode mudar, porque a URGS tem pesos diferentes dependendo do curso. Mas, por exemplo, para uma fundação, que é a Fundação Médica de Porto Alegre, que eu quero entrar para psicologia, eu já consegui alcançar a nota, tá bem em cima da margem, então provavelmente eu vou conseguir entrar de primeira, e se não consigo, eu consigo numa lista de espera. O meu nome é Eduarda, eu terminei ensino médio no passado, em 2020, aqui no Espírito Santo, e eu alcancei a nota 840 nesse Enem. O curso que eu quero é Ciências Biológicas, na URGS, e com essa nota eu espero conseguir ficar entre as vagas, né, disponíveis pelo SISU. Oi, eu me chamo Alice e finalizei o meu ensino médio no Colégio Espírito Santo no ano de 2020. Diante de todo o estresse, a ansiedade, tanto ao fazer a prova do Enem quanto para receber o resultado, ver que eu consegui alcançar os 920 pontos na redação foi muito importante, pois a escolha do meu curso é letras em português. Então, saber que eu alcancei essa nota me deixou muito feliz. Eu sou a Laísa, eu terminei o terceiro agora em 2020. Eu quero medicina. Provavelmente dessa vez não vai dar por causa da minha média das outras matérias. Sei que esse ano vai continuar sendo de muito estudo e que tudo bem, é um curso muito concorrido e eu tenho o privilégio de ter tido um ensino médio muito bom, então eu tô tranquila. A minha história da Laís, ela é muito parecida, porque eu também quero o mesmo curso que ela. Eu faço o Enem desde o primeiro ano, mas no primeiro ano eu fiz a redação e fui tecnicamente mal, né? Eu tirei 700. Mas aí no segundo eu já tinha tirado uma nota boa, eu tirei 940. Isso era uma coisa que, de certa forma, me assustava, porque eu tinha muito medo de esse ano não superar a minha nota do ano passado, né? Pensando, mas se no segundo eu tirei uma nota alta, no terceiro ano, então tem que ser mais alta ainda. E aí, essa semana, quando eu fui ver, eu tirei 960, eu superei a nota do ano passado e fiquei extremamente feliz. Meu nome é Laura Carolina Nartimosa e desde o 9º ano de ensino fundamental eu faço o Enem. Esse ano que eu consegui atingir minha meta, porque eu comecei a me dedicar mais à redação e à leitura. Isso, juntamente com a monitoria dos professores e o apoio deles, Enem 2020 foi 920. Para a professora Cláudia Klaus, as notas divulgadas na última semana são sinal do comprometimento dos alunos nas aulas de produção textual, além de confirmar que a proposta de trabalho do CES está atingindo seus objetivos. Segunda-feira saíram as notas do Enem e alguns me mandaram suas mensagens de agradecimento pelas notas que tiraram, mas também é deles esse esforço, essa dedicação, esse interesse em escrever os textos. Tivemos alunos que tiveram como notas 700, 880, 920, 960, que quase foi 1.000. Isso faz com que eu perceba que nós estamos no caminho certo, mostrando a eles os itens avaliativos das universidades quando avaliam as redações dos vestibulandos e também do Enem, as competências. Desde o 9º ano, primeiro ano, eles trabalham essas competências que, de uma certa forma, nós mostramos como eles podem alcançar uma nota muito boa no Enem. E talvez, quem sabe, né, para ano que vem nós tenhamos também 1.000, né? Isso vai ser excelente para todos nós. O reconhecimento dos alunos às professoras de produção textual do CES se deve à atenção que elas ofereceram durante todo o período do ensino médio, não só nos momentos de aula, mas em oficinas para ajudar quem tinha dificuldade na hora de escrever este tipo de texto. Eu sempre gostei bastante de escrever, mas da escola que eu vim até então não tinha tido contato com redação. Eu tive mesmo quando ingressei no Espírito Santo.
E no começo foi bem difícil, assim, encarar as estruturas e tudo mais. Mas eu até que consegui me adequar bem, me acostumar bem. Quando eu entrei na escola, eu entrei no primeiro ano, né? E eu não sabia nada de redação, nada, nada, nada. E aí a Sra. Claudinha era nossa professora no primeiro ano. E ela começou a nos guiar, né? Eu lembro que ela fez até umas aulas à parte pela tarde, lá naquelas salinhas lá no final do corredor. E ela disse que era para quem queria mesmo, que não era obrigatório ir e tudo. E eu lembro que eu fui, né? E aquilo ali foi o meu começo na redação. Me ajudou muito a entender a estrutura e como a redação do Enem funcionava, e como eu poderia montar tudo aquilo, enfim, foi o básico mesmo. E aquele primeiro ano foi assim, né? E o segundo ano eu fui me aprofundando mais, né, com a Sra. Silvia daí. Aí eu consegui chegar na casa dos 800 e alguma coisa. Desde o primeiro ano a gente teve aula de redação, a gente teve mais de uma professora, né? No primeiro a Claudinha e no segundo a Silvia. E eu acho que isso foi muito bom, porque a gente aprendeu com pessoas diferentes, que ensinaram de jeitos diferentes, então a gente tinha uma noção bem boa, assim, da redação. No ensino médio, eu realmente consegui, assim, me desenvolver e, de certa forma, ficar boa, né, em redação. E a Luli falou também que ter aula com 2 professoras foi bom, isso é muito verdade. Porque cada uma tem uma visão diferente, um estilo de correção, e cada uma apontava pra gente erros diferentes, né? Enxergava aquilo de maneira diferente e dizia, tu pode fazer desse jeito, de uma forma que a outra talvez não enxergasse, né? O ano de 2020, ele foi extremamente difícil. E essa ansiedade com o estudo, o nervosismo que a gente sentiu o ano inteiro, ele é claro que refletiu na nossa performance de prova. Mas uma vez que a gente consegue deixar um pouquinho de lado esse nervosismo na prova, a gente se lembra de toda a preparação que a gente teve no ensino médio. Eu me lembrei de cada vez que a Sra. Silvia fez mapas mentais no quadro, cada vez que a Sra. Cláudia falou da estrutura do texto. Incansáveis aulas essas, ótimas. Esse resultado eu alcancei por conta das aulas da Sra. Silvia e da Sra. Cláudia, que foram de muito proveito por razão do método que elas usaram, que era uma análise muito bem feita das competências que o Enem pede, a questão da ortografia, a questão da originalidade, toda a estrutura também foi bem reforçado, o que fez a gente ficar atento a muitos dos nossos possíveis erros. E assim, na hora mesmo ali, na hora do Enem, a gente já se ligar e fazer o nosso melhor. Para a redação especificamente, a gente tem uma base muito boa aqui no colégio, com a Sra. Silvia e a Sra. Claudinha. Para quando chegar sempre no terceiro ano, a gente só desenvolve aqueles detalhes que faltam, que são o que somam na nota final, porque a maioria das pessoas consegue tirar uns 700, uns 600, chega até 820, mas dali para frente tem que ter algum tipo de preparação especial. Acompanhando os alunos do SES neste processo de aprimoramento da habilidade de escrita, a professora Silvia Fontoura destaca a importância da avaliação para o ingresso no curso pretendido. Nesta última edição, mais de 87 mil candidatos zeraram a nota na redação do Enem. Sabemos também, como mediadores nesse processo, o quão é trabalhoso, exige empenho, dedicação para se alcançar uma boa nota, uma nota cada vez mais próxima da nota 1000, e a importância disso para ingressar naquela universidade dos sonhos, cursar aquele curso tão almejado, enfim. A redação do Enem é a única prova nesse processo que o aluno pode zerar, assim como também pode tirar uma nota 1000. Esse aluno vai provar que ele saiu do ensino médio com a capacidade de dominar a língua portuguesa, com a capacidade de debater, discutir uma questão social, uma questão cultural, apresentar possíveis soluções para essa questão e, por fim, apresentar um texto coerente e coeso. A redação do Enem também serve para o caráter de desempate. Algumas universidades oferecem bolsas para alunos que têm boas notas. Como explicou Silvia, uma boa nota na redação do Enem pode alavancar a posição do candidato na disputa por uma vaga concorrida. Foi o que nossos alunos perceberam na prática. Porque eu sabia que a nota da redação ia levantar minha média, né? Como tu falou. Porque pelo Enem a redação tem muito peso, né?
Então é muito vantajoso tu estudar um conteúdo só e poder tirar mais do que nas outras matérias, que são vários e vários conteúdos. A redação tem um peso muito importante, porque mesmo tem um colega meu que tirou 800 em matemática e foi bem também, foi parelho comigo nas outras matérias. Só que na redação ele pecou um pouco, tirou 840, eu já tirei 940, 100 a mais, e isso soma muito na média, porque a maioria das pessoas que está competindo fica por essa nota. Então a redação é realmente um ponto-chave para conseguir alavancar na hora de uma lista de espera ou na hora de entrar em primeira instância sem entrar no segundo semestre. Um dos maiores medos dos candidatos ao Enem é ficar sem palavras diante da folha da redação. Por isso, o SES e o Sistema de Ensino PH desenvolvem uma sequência de simulados para que o estudante possa administrar o tempo e encontrar a sua maneira de lidar com este tipo de avaliação. Eu me lembro direitinho do primeiro simulado do PH, que eu fiquei encarando a folha vazia de redação por meia hora. Então, tudo que eu consigo falar agora é que a prática leva a resultados incríveis. E hoje eu só tenho a agradecer à escola e essa preparação incrível que nós tivemos. E aí, não sei a Luli, mas eu criei um esquema meio de... Primeiro eu leio todo o texto motivador com atenção, né? Aí eu faço todas as ideias que eu tenho, depois eu monto um projeto de texto, aí eu sigo minha prova, né? E depois eu escrevo rascunho, continuo a prova e depois eu passo a limpo. Tudo isso ajuda, né? Tem gente que faz diferente, esse é o jeito que funciona pra mim. O medo de não conseguir terminar ou a prova ou a redação, aí tu tem aquela coisa de, meu Deus, mas a redação é muito importante e, de certa forma, a redação é lista, tu não escreveu, acabou, né? Então, acho que por isso também a importância de tu treinar em casa a prova e a redação tudo junto, como se realmente um simulado, e tu encontrar a melhor forma que é pra ti, sabe? Eu faço basicamente que nem a Laísa. Eu fui dividindo durante a prova. Primeiro eu li, depois eu anotei, aí eu fazia algumas questões, eu voltava, para às vezes também não ficar tão maçante, porque às vezes tu acaba te dedicando tanto a uma coisa só e cansa, e aí tu vai fazer outra parte, e aí tu já tá tudo cansado, e daí já desanda tudo, sabe? Então é importante, assim, simular bastante tudo, a prova, todas as tuas estratégias, para na hora, assim, tu já tá pronto e já saber distribuir o teu tempo, né? De maneira com que tu vai conseguir ter um bom desempenho. O tema da redação do Enem, que só é apresentado na hora da prova, também pode deixar muita gente insegura. Porém, existem maneiras de se preparar para esta situação. Eu fiz o Enem de 2019, né? E aconteceu a mesma coisa com esse Enem de 2020. Sempre que a gente chega ali e vê o tema da redação, bate aquele nervoso, até a gente realmente entrar no tema e conseguir desenvolver ele. E eu achei um tema que foi difícil, sim, mas eu até consegui me virar bem, desenvolver ele bem, eu diria assim. Eu consegui fazer fluir todo o meu desenvolvimento e muito melhor do que o de 2019. E uma coisa que eu acho muito importante também, que eu aprendi a fazer, é uma boa leitura dos textos motivadores. Então eu já fui sabendo que se eu conseguisse realmente ler, mesmo não tendo talvez um conhecimento sobre o tema, eu conseguiria tirar informações suficientes para poder escrever uma redação. Mas eu acabei me dando bem, porque era um tema que eu já tinha, de certa forma, um conhecimento, né? É um tema bem falado, né? Talvez nem tanto como deveria, mas é um tema que a gente tem, de certa forma, um conhecimento. Então, acho que isso facilitou bastante, porque daí já não fiquei com aquele nervosismo, sabe? De, meu Deus, o que eu vou falar? Quando eu li de cara o tema, eu já fiquei, tá tudo bem. Mas foi isso, fazer uma boa leitura dos textos motivadores e tirar as informações que às vezes eu vejo que as pessoas não levam eles tão a sério, né? Tem gente até que nem lê, mas lá realmente eles te trazem tudo. Às vezes tu não entende o tema e lá tá a explicação do que eles querem que tu fale mais direcionadamente, né? Porque é um tema muito abrangente. Então, às vezes tem muita coisa para tu falar e tu pode acabar te confundindo e indo pro caminho de outra coisa e acabar fugindo do tema, né? Além, assim, da prática na redação, que é uma coisa que se fala muito, eu até comentei com a Laísa e com outros colegas, eu tentei entender a parte teórica também, como a prova funcionava e o que de fato o Enem queria que a gente escrevesse, falasse, né, a maneira com que eles querem. E porque eu sabia que assim, independente do tema, se eu chegasse lá
sabendo o que eu tinha que fazer, independente do tema, eu conseguiria, de certa forma, sair razoavelmente bem. O tema da redação também, a gente conseguiu se preparar bem em razão desse ensino aqui, porque a gente teve uma gama muito aberta de temas que foram tratados ao longo dos anos. Eram feitos grupos de alunos focados em algumas áreas do conhecimento, muita questão de atualidades também, e deixou muito fácil a gente pensar em muitos repertórios e questões atuais para colocar na redação na hora da prova. Encontrar o seu estilo pessoal de escrita e a melhor forma de reunir informações que vão servir de repertório para o desenvolvimento de suas ideias na redação do Enem são outras dicas das nossas estudantes. Outra coisa que me ajuda também, me ajudou muito, né, foi desenvolver um esquema meu, né. O pessoal fala muito nesse negócio de preparação para vestibular, Enem, enfim, de modelo de redação. E a primeira coisa que as nossas professoras nos falaram é que isso não existe, né, porque o corretor tá lá, ele corrige não sei quantas redações por dia, ele já viu aquele modelo 15 vezes. Ele vai ver ele na tua redação e deu para ti, né. Uma coisa que me fez evoluir muito na redação foi entender que, apesar daquela estrutura pré-definida que tem o Enem, né, apesar das 5 competências, apesar de todo aquele esqueminha ali que existe, a gente tem muita liberdade, sim, porque se tu pega uma redação de 2 pessoas diferentes, é muito diferente, né? Eu posso fazer uma redação com 4 parágrafos, a Luli com 3, outra pessoa com 5 parágrafos, só aí já dá para ver fora todo o estilo de escrita que é único de cada pessoa, né? Uma das coisas que eu sempre vejo, primeiro, quando eu vou fazer a redação, é tentar achar os repertórios, porque dessa forma eu consigo me direcionar de como eu vou desenvolver. E o que me ajudou bastante nesse quesito, que eu tinha bastante dificuldade de encontrar os repertórios que fechavam com os temas, foi que eu peguei um caderno e todos os filmes, séries, filósofos, qualquer coisinha, jogos, animações, qualquer coisa que eu gostava também, que eu me interessava, histórias, livros, né? Eu escrevia os títulos, fazia resumos, como se eu estivesse desenvolvendo na própria redação. E aí, dessa forma, ao chegar na hora da redação, eu já meio que tinha um resumo pronto na minha cabeça. E eu conseguia meio que encaixar em qualquer tema. Pegava principalmente repertórios que pudessem ser mais gerais, que se encaixavam em várias alternativas. E se você viu o Acontece no CES do sábado passado, já sabe que o Enem é o tema da palestra que os professores do Cacholas vão apresentar no dia 16 de abril. E é claro que vão falar sobre redação. Então, fica os parabéns para esses alunos que alcançaram seus objetivos e fica essas notas e esse desempenho como incentivo para aqueles que estão trilhando esse caminho, manterem-se motivados de que isso é possível. É possível atingir uma excelente nota no Enem a partir de um trabalho bem feito, tanto por parte do aluno quanto por parte do professor, desde o ensino fundamental até o ensino médio. É um trabalho que se começa lá no início, na alfabetização, já se começa a capacitar alguém para chegar ao 3º ano do ensino médio apto a escrever uma redação, uma boa redação. E eu deixo assim uma reflexão para todos, que todos nós somos escritores, somos capazes de escrever, só alguns não descobriram ainda. Esta foi a notícia de destaque da semana. Se você também alcançou uma nota alta na redação do Enem, registre aqui nos comentários. Desejo a todos uma feliz Páscoa e aguardo vocês no próximo sábado em mais um Acontece no CES.